Então, nós vamos abrir para o diálogo com Annalisa e Carmen. Vamos ver então quem inicia com a primeira intervenção. Pode vir aqui na frente. Alguém mais para nós, de repente, fecharmos um bloco de questões? Alguém mais? Lisete? Colega? O Edmilson? Vamos fechar essas três e depois retomamos? Boa noite, meu nome é Daiane, eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Quero dizer boa noite a Carmen, né? Falar conosco. Eu tenho uma dúvida que a gente está em Balneário Camboriú trabalhando com o EJA presencial e estamos começando uma discussão sobre o EJA à distância, como foi citado na última resolução. A gente está, enfim, com algumas dúvidas, discutindo, lendo resoluções, enfim, nessa construção da EJA à distância no nosso município para anos finais, tá? E aí a nossa dúvida problemática, enfim, é o seguinte: tem alguma sinalização do MEC com relação a material didático para atender essa possível demanda de EJA à distância? Se tem algum espaço virtual, se vai ser algum tipo de apoio nesse digital, nesse ambiente virtual, para essa possível demanda de EJA à distância que possa estar existindo. É isso. Muito boas suas falas. É muito bom a gente ver uma caminhada de mais de 10 anos de fórum, né, de EJA, e algumas propostas sendo não propostas, mas alguns sentimentos sendo retomados, e que a gente, comparando com a proposição do Ministério da Educação, que a gente vê quanto ainda a gente precisa trabalhar e estar ativo na nossa luta, né, de militante. E aí eu vou aproveitar a presença do MEC para fazer algumas questões em relação... A minha preocupação se direciona muito em relação às políticas, aos programas que se sobrepõem, e entre eles a questão do Projovem, né? Então, acho assim, como o momento é muito oportuno e como está sendo revisto, gostaria de colocar algumas questões na direção de que, no meu entendimento, o grupo da SECAD deveria estar, deve estar agora, mas não, pelo que a gente viu, não participou ativamente quando foi construída a lei do Projovem, né? Porque, inclusive, a legislação da EJA é uma e a carga horária e o formato do Projovem é outro. Então, quando a gente discute que a questão dos jovens, o direito dos jovens, dos sujeitos da EJA, jovens, adultos e idosos, poderem ter uma proposta próximo às suas necessidades, né, é preciso que a EJA tenha elementos de financiamento e de estrutura. Então, para o Projovem foi aberto várias alternativas. Uma delas, financiamento para os estudantes, que para a EJA não tem, certo? O estudante da EJA não tem auxílio estudante, os R$100, a bolsa estudante. Auxílio transporte, eu não sei qual a secretaria que consegue, porque a gente não, aos municípios que eu tenho contato e que a gente discute, não se tem auxílio transporte para os estudantes da EJA. Tá? Que em relação ao ProEJA, tem também. O ProEJA tem bolsa estudante, tem auxílio transporte e tem qualificação profissional. Então, para o ProEJA tem, para o Projovem tem e para a EJA não tem. Vamos dizer assim, é preciso qualificar a EJA? É preciso qualificar a EJA. Precisa se retomar algumas questões? Precisa retomar algumas questões. Se a EJA atende sujeitos em vulnerabilidade social, o Projovem atende sujeitos com vulnerabilidade social. Então, não se justifica essas diferenças, não se justifica. Então, acho que assim, justifica a abertura e a possibilidade de qualificar. Aqui na região, aconteceram vários municípios que fecharam a EJA para implementar o Projovem. O que acontece? Uma política que é para ser de Estado não pode ser suprida com um programa.
porque daí nós estamos na contramão do que nós lutamos. Então, assim, um programa tem que vir para ser oferecido aonde não se tem, certo? Aonde se tem política de EJA, essa política de EJA deve ser qualificada, no meu ponto de vista. E eu acho que o Ministério da Educação tem que conseguir fazer, o país é muito grande, é muito difícil, mas nós não podemos romper com uma política de Estado em prol de um programa de governo, certo? O programa de governo tem que vir qualificar. Então fica assim algumas questões que a gente discutiu por aqui, inclusive um encontro do PROEJA que nós fizemos aqui no estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chamado pela Universidade Federal, pela Simone Valdetti, que agora muito bom que ela está lá. Muitas questões veio à tona em relação a isso. Os IFETs são os responsáveis pelo PROEJA da qualificação profissional. Eles, de uma certa forma, acabam assumindo os municípios que querem fazer o PROEJA FIC. Isso deveria ser, no nosso entendimento, naquele encontro, a gente colocou algumas proposições no sentido de que o grupo da EJA e os fóruns da EJA discutissem isso como uma possibilidade real da EJA. Não nós ficarmos atrelados à decisão dos IFETs, de eles aceitarem ou não se eles vão fazer a qualificação profissional. Porque a EJA fica aí dependendo da situação dos IFETs de fazerem isso. Mas que os municípios e os estados também possam ser propositivos e que se tenha uma relação de uma certa obrigatoriedade, compromisso dos IFETs com o ensino fundamental, que seria a formação inicial e continuada da qualificação profissional. E se discuta, assim, qual é a qualificação profissional, que não é a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, que não é a qualificação do trabalho, que trabalho, quais são os trabalhos, quais são os trabalhadores, de que trabalho se está falando. Tudo isso que faça parte do debate. Mas que o PROEJA esteja muito forte nessa discussão, e o ProJovem também, que ele venha fazer parte como EJA, mas dentro da EJA, e não nessa... que não se cometa mais isso de fechar a educação de jovens e adultos, porque ela não atende, mas que não se qualifica a educação de jovens e adultos. Acho que boa noite já, né? E aqui na frente está mais escuro ainda. Mas assim, tem duas questões aqui, acho que uma mais direcionada ali para a Annalise, que provocou a gente um monte, e para a Carmen também. Bom, eu sou o Edmilson, sou do Paraná, Fórum Paranaense, e a Carmen citou aqui, eu cumpro uma tarefa aí quase inglória de representar os fóruns de EJA na Comissão Nacional, e aí a questão para a Annalise vai um pouco nesse sentido. Inglória porque, assim, se eu já achava inglória diante do cenário que você apresentou, eu fiquei pensando o seguinte, e a questão é essa. Como que os fóruns, que eu estou externando aqui para o coletivo, mas como que a gente pode pensar essa questão da representação? Porque você apresentou para a gente um cenário de 11 EMEJAs e fez um raio-x profundo, e até expondo aí as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas eu estou fazendo uma leitura pessoal que você acaba expondo para a gente a capacidade de produção que os fóruns têm, né? Talvez a gente tenha mais sorte do que juízo, né? A pergunta é assim, como que a gente pode então fazer essa discussão no campo da representação mesmo, porque a gente tem essa oportunidade de ter a representação dentro da Comissão Nacional de EJA. Assim, rapidamente, a Comissão Nacional de EJA, para quem nunca ouviu falar, é uma comissão que é instituída pelo Ministério, e ela tem esse trabalho, inclusive, de cumprir parcialmente o que a Jane apontou de manhã com a tarefa de controle social, mas também de estar fazendo a discussão, elaboração, proposição das políticas de EJA que o Ministério vai conduzindo. É uma comissão mista, os fóruns estão lá, eu e a Leila que represento, mas também estão as universidades, pelo GT18 da Amped, está o Movimento Sem Terra, está os trabalhadores da educação pela CNTE,
Tá os organismos internacionais, a Unesco está representada, a OEI, tem o Fórum dos Conselhos, o Fórum das Universidades, enfim, é uma comissão com uma representação bem... O CONSED, a Undime, a UNCME, são 30 e poucas, Economia Solidária, são 32 representações, além de outros ministérios. Assim, é um espaço de disputa plena. Tá? E lidar com esse espaço de disputa diante de uma diversidade como essa é algo para lá de desafiador. E a questão para ti é um pouco nesse sentido mesmo, como que a gente pode estar construindo uma estratégia, já que você usou bastante essa coisa da estratégia, uma sistematização que leve a uma atuação ainda mais efetiva, para que não seja uma atuação tão personalizada. Quando eu digo personalizada, é até carente de um subsídio maior do coletivo, que às vezes a gente provoca e não tem, mas não tem pelas características que nós temos nos fóruns, né? Não é uma análise e uma autoanálise. Como que a gente pode lidar com essa complexidade toda dentro desse espaço, mas não só aí, Analise, porque você também levanta um ponto importante, que é a articulação nacional dos fóruns. E aí é o papel que os representantes também têm que, eventualmente, estar cumprindo ao se reunirem. Historicamente, se reunindo com o chamado do MEC, como foi apontado, e a Carmen trouxe aqui alguns elementos que a gente precisa realmente refletir, porque nós estamos num ano que ainda não conseguimos, e a Carmen acabou trazendo para cá que a proposta é que isso aconteça no Eneja. Acho que a gente tem que maturar isso. Mas como que esse grupo pode constituir, talvez, essa proposição de síntese? E aí tentar apontar alguns caminhos, né? Enfim, como que a gente pode constituir aí o que a gente já chamou, talvez, um dia de um projeto com ambição nacional. Com meandros do tipo, acho que você trouxe um exemplo pontual, né? Um exemplo ali de que os fóruns têm que criar nas universidades o espaço de debate, elaboração. Então, o representante que vai para o fórum, quando ele volta, o que ele faz? Porque às vezes a gente é fórum aqui, né? Mas quando a gente volta para casa, aí a gente tem uma dificuldade de entender o que é esse negócio. Para a Carmen, assim, a Carmen já avançou na elaboração. Eu acho que é a terceira vez que eu vi. Eu vou fazer uma sugestão, aí eu acho que é pela terceira vez, se você me permite. Mas assim, quando você lista ali a relação de documentos de referência, eu vou insistir que acrescente ali, para além daqueles que tem lá, os documentos dos Enejas, dos seminários nacionais, porque a gente espera que sejam documentos inspiradores de política pública, apesar de todas as contradições que a Analise apontou. E eu acho que um documento também importante ali, que já foi sugerido, é o documento da CONAI, né? Para além do que está lá também, então me faltou a visão. Mas uma questão que eu queria trazer, que é para ti, assim, pela experiência que você está vivendo lá. Se você tem, ou se a equipe da SECADI, né, já tem, nesses 8 meses de trabalho, alguma avaliação que possa estar socializando com a gente, de como que foi a experiência deste primeiro semestre e o que esse primeiro semestre aponta como possibilidade para o futuro. Vamos fechar então esse primeiro bloco. Vou passar a palavra para a Analise, 5 minutos, para que ela possa responder. E 5 minutos. Obrigada. Faz o esforço. Bom, então vamos lá. 2 questões. Primeiro, 3, porque tem uma por escrito aqui. Então, tem uma pergunta por escrito, que é o que é o Ubuntu, tá? Isso eu explico rapidíssimo para vocês. Só pegando um pouco de carona na sua fala, eu entendo que a gente podia agora, no Eneja, já começar a pensar a proposta em relação a essa ida do ProJovem para o MEC, mas não dentro da SECADI. Exato, né? Sim, não dentro da EJA. Falei trocado. Porque eu entendo que vai adiantar pouco, né?
mudou de ministério, mas se não tiver uma leitura desses sujeitos, inclusive uma leitura de até onde o MEC consegue, de forma palpável e concreta, mostrar para a gente as diferenças desses sujeitos para aqueles de mesma faixa etária, de mesma situação social, de mesma situação de não escolarização da EJA, para a gente poder entender assim, por que esses são pró-jovem. Eu entendo que o sujeito tem que ter alternativas e poder escolher entre as alternativas. Eu só não entendo que a gente diga para ele que ele não é sujeito da EJA, que ele é sujeito do pró-jovem. Acho que fica contraditório com aquilo que a gente entende que sejam as características dos sujeitos da EJA. Como é que faz dentro dessa complexidade de fóruns, Edmilson? Eu acho que um pouco na perspectiva daquilo que um dia numa poltrona de hotel lá em Brasília, eu, você, Leila, nós éramos umas 5, 6 pessoas, conversávamos a respeito de, primeiro, nós temos que ter bases que garantam alguma estrutura. Então eu entendo que algo que a gente precisa retomar nesse ENEJA é a discussão do Programa Nacional dos Fóruns de EJA do Brasil, porque eu entendo que nós precisamos ter alguma estrutura que nos unifique, até para que a gente consiga ter como cobrar e ser cobrado quando alguém disser, algum educando encontrar com a gente lá na reunião do fórum e disser assim, por que vocês não fizeram as coisas que foram aprovadas? Tá? Eu entendo que a gente pode começar pensando isso, esse Programa Nacional de Fóruns de EJA, aliás, voltar a pensar, né? E entendo também que uma outra coisa que a gente precisa discutir é não a identidade, porque eu acho que isso vai acabar levando a gente para o divã, mas a natureza dos fóruns de EJA do Brasil. Tem uma coisa que eu acho que é muito complicada. Durante um período na Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte, eu fazia parte da diretoria do Centro de Formação dos Educadores, e tinha um tal de chegar no consenso, e às vezes a gente ficava 3 meses discutindo uma coisa que já tinha que ter acontecido, porque a gente ainda estava buscando consenso, as coisas passavam, acabavam, nem precisava mais discutir, porque a gente não tinha achado o consenso, mas a data já tinha acabado também, tá, e não adiantava, tá? Que é algo que eu acho que a gente precisa discutir em termos dos fóruns de EJA do Brasil. Nesse curso de gestão social, o Pedro Pontual trouxe uma contribuição que eu entendo que aqueles de nós que lá estávamos não vivemos mais sem ela. Aliás, a Shirlene falou disso comigo há umas 2 semanas atrás, Shirlene do Amapá. Que é a questão de que a gente tem que começar a entender até onde que é espaço democrático, até onde que é busca de consenso e que hora que passa a ser poder de veto. É sério. Eu acho que nós temos que discutir algumas coisas com profundidade. Por exemplo, é Fórum de EJA do Brasil uma instância que se reúne semestralmente? É Fórum de EJA do Brasil uma instância que é oficializada pelo governo do Estado? Começar a discutir a natureza dos fóruns de EJA do Brasil. Eu acho que isso precisa ser apontado com mais profundidade nos ENEJAs, porque o que eu vejo acontecendo nos ENEJAs é que a gente fica o tempo todo buscando unificar, o que é completamente diverso, distinto, diferente e em algumas situações contraditório. E a gente continua buscando o consenso e as coisas estão passando e o tempo está passando. Sabe, eu acho que a gente precisa começar a entender assim, o que é movimento social exatamente? É isso que nós somos ou não é isso que nós somos? O que é ação coletiva? É isso que nós somos ou não é isso que nós somos? Porque a ação coletiva que eu posso resolver, que é coletivo, que foi definido, mas que o Fórum Mineiro não vai fazer,
me inclui fora, né? Percebe? Então, acho que esse tipo de coisa os fóruns têm que começar a discutir. Nós temos especificidades, mas ou nós definimos o que é que nos une, ou nós não somos conjunto, nem coletivo, nem nada dessa construção. E do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de nós termos dentro do fórum, tá, integrantes que implementam políticas que são contrárias ao direito do sujeito. E aí, fica por isso mesmo? Porque a vida é mesmo assim? Entende? É disso que eu estou falando. Eu acho que nós temos que começar a pensar o que é mesmo que nos une. Tá? Porque nós temos uma caminhada que é muito diferenciada, mas nós somos contrários ao enseja. Então, como é que nós temos na composição dos fóruns de EJA municípios e estados que estão aplicando o enseja? Percebe? Eu acho que isso pode fazer a gente dar conta de aprovar propostas, porque tem um monte de coisa que nessa leitura me foi possível perceber, que é aquele momento em que eu tenho uma proposta que é completamente diferente da sua, e aí, para não dar problema, quem está encaminhando a mesa, tá, fala assim: vai ali, Edmilson, analisa, vai ali no cantinho, vê se dá para vocês juntarem isso numa proposta só. Aí fica aquele bicho, aquele Frankenstein que a gente viu aqui, entendeu? Porque elas eram contrárias. Mas aí, para não ter disputa, para não quebrar o pau, para a gente não dizer exatamente em qual é a concepção de EJA que nós estamos nos filiando, vai ali no cantinho e junta as duas propostas. Tá? Aí nós somos contrários ao enseja, mas o governo de Minas Gerais, que integra o Fórum Mineiro, aplica. E a Prefeitura de Belo Horizonte, que integra o Fórum Mineiro, vai aplicar. E aí? Eu acho que é a gente indo na raiz da coisa, indo na radicalidade da coisa. Radicalidade no sentido de buscar quais são os princípios que unificam os fóruns de EJA do Brasil. Se a gente chegar à conclusão de não há princípios que nos unificam, aí tudo bem. Aí dá para eu até coordenar o fórum contrário ao enseja, aplicando o enseja. Tudo bem. Se não há princípios, eu penso, por aí a gente podia tentar buscar alternativa de solucionar isso, tá? E bem rapidamente, o que é o Ubuntu? Ubuntu é o seguinte, reza a lenda, tá, que essa história foi contada por uma socióloga. Não é real. Meu povo preto diz que essa história é uma história trazida pelos ancestrais, tá? A história é a seguinte: alguém estava fazendo estudos com um grupamento africano, e nesses estudos a pessoa ficou lá convivendo com eles durante quase um ano. No dia de ir embora, resolveu fazer um agrado, encheu uma cesta de guloseimas, doces, chocolates, pirulitos e etc., e propôs para as crianças daquele povo uma brincadeira, que era uma brincadeira que essa pessoa fazia na sua infância, que era o seguinte: quando ele contasse até 3, as crianças tinham que correr, ir até o lugar onde estava o cesto com as guloseimas, e quem chegasse primeiro ganhava. E aí ele contou, 1, 2, 3. Quando ele chegou no 3, as crianças se deram a mão e saíram correndo juntas, umas puxando as outras até chegar ao cesto. Aí ele disse para elas: vocês não entenderam a brincadeira. A brincadeira era correr, chegar até o cesto, e quem chegasse primeiro ganhava. E aí elas disseram para ele: não, você que não entendeu o nosso povo. Eu só vou porque o outro vai. Ubuntu é isso. Eu só vou porque o outro vai. Tá? Obrigado.